aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E hoje a gente vai fazer um vídeo de tag, que eu gosto bastante de fazer, porque dá pra falar de vários livros ao mesmo tempo. E essa tag em específico, que é a tag do livro único, e essa tag eu vi no canal da Yara, no Conta Encanto, e eu achei maravilhosa logo que eu vi, porque eu adoro essa temática de que um único livro ele se basta, então a gente não precisa ter essas séries imensas que rendem 7 volumes e que às vezes um livrozinho com uma história amarradinha e fechadinha e tudo mais já faz por a gente aquilo que a gente está esperando daquela leitura. Primeira pergunta, um livro que te deixou querendo mais? Essa é um pouco difícil porque geralmente o livro único, quando eu termino, eu fico bem satisfeito. Eu não gosto tanto quando tem gancho, que eu termino a leitura sem saber o final. Eu gosto de livros que se bastam. Mas eu fiquei querendo saber muito mais dos personagens do 15 Dias, do Victor Martins. Porque é um livro fininho, é um livro gostoso de ler, é um livro que todo mundo que teve uma adolescência um pouco chata consegue se alinhar com aquilo. Então eu queria ver mais desenvolvimento daqueles personagens, eu gostaria de ver mais situações daqueles personagens. Então é um livro que se ele lançasse uma continuação eu ia ficar bem feliz. Um livro que apenas um livro foi o suficiente. Um livro que eu gosto que pra mim se basta muito dentro do que ele propõe é o Flores para Algernon, que já tem vídeo aqui no canal, inclusive. É um livro de ficção científica maravilhoso, que tem um debate muito interessante sobre o que consideramos normalidade, o que consideramos deficiência, o quão longe a gente vai em busca de coisas que a gente não necessariamente sabe se vai nos fazer felizes, que aborda um pouco também a questão de ética na medicina, até onde se deve ir. É um livro com várias facetas, é um livro muito interessante, ele se basta por si só, então é uma leitura que é quase como se fosse um soco na sua cara, de tão forte que é. Gosto bastante. Um livro único com personagens únicos. E eu escolhi O Pacifista, do John Boyle. Tem aí o Tristan e o William como dois personagens. O Tristan abertamente gay, o William ainda num processo ou de se descobrindo gay ou se descobrindo bi. E é bastante interessante como esses personagens, por estarem inseridos numa época específica da Primeira Guerra Mundial, por terem todo esse contexto de soldados, né, de homens de guerra, o Tristan já tendo passado por humilhações por parte da família, o William vindo de uma família que o queria muito bem, o choque desses dois personagens e o modo como um altera o outro torna eles muito únicos e torna eles muito apaixonantes. O Tristan muitas vezes toma decisões erradas como qualquer pessoa normal, o William muitas vezes é um escroto, mas você consegue entender os motivos dele estar sendo tão detestável assim. Então são personagens que me marcaram bastante. É um livro que eu, sinceramente, tá no meu top 10, assim, porque eu gosto bastante. Aí a quarta pergunta é um pouco mais capciosa, que é um livro com cara de trilogia ou série de tão completo que ele é. E aí eu fiquei pensando em que livros únicos eu conseguia ver neles vários elementos que poderiam ser desmembrados numa série. E eu acho que um livro que eu li há muitos anos atrás, mas que eu ainda gosto bastante, nunca reli, e tenho até um pouco de medo de reler, é o Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden. É um livro muito completo, ele consegue tratar de todas as fases da vida da personagem principal, todo o treinamento dela para se tornar uma geisha, toda a vida dela sendo uma geisha, e o fim, né, o consequente fim daquele estilo de vida. Então é um livro que, como ele compreende a vida inteira daquela personagem, ele é bem completinho, e se ele fosse desmembrado numa série, por exemplo, ele poderia ter ainda mais elementos, então eu acho que ele casa bem nessa categoria. Um livro que você leu super rápido. Buscando na memória, um livro que eu li assim em um final de semana foi O Fim, da Fernanda Torres, que é um livro difícil até, ele tem personagens bem não gostáveis, mas o modo como ela vai construindo aqueles personagens e como ela vai linkando aquela narrativa torna a leitura de Fim bastante fluida, e é bastante curioso você ver um contexto específico, né? O livro se passa no Rio de Janeiro, um contexto específico, com personagens bastante específicos também, e é uma leitura assim que você
quase não sente, é quase como se você sentasse, você lendo, você consegue quase que visualizar uma série perfeitamente assim na sua cabeça, conforme os capítulos vão se discorrendo. Então é quase como se eu tivesse maratonado o livro, na realidade. Um livro único de um dos seus autores favoritos, esse eu não preciso nem pensar, é o Meia-Noite e 20, do Daniel Galera, que, se eu não me engano, foi o primeiro review que eu fiz aqui pro canal. É o meu livro, se tornou o meu livro favorito do Galera. E, nem vou falar muito, porque tem vídeo aqui, vocês podem dar uma olhada. Um livro único que você recomenda. Lembrei de um que eu li, gostei bastante, emprestei para muitas pessoas, que foi Perdido em Marte. É bem engraçado porque ele virou um filme que eu também assisti, eu também gostei, tem diferenças gritantes com o livro, mas é uma adaptação muito boa. E Perdido em Marte é uma extrapolação da ficção científica, só que bastante pautada do que nós já temos de tecnologia hoje em dia. Então é bastante interessante ver o desenvolvimento narrativo. É um livro que eu tenho até vontade de reler pela facilidade das informações e da linha narrativa do personagem. Então é um livro gostoso para quem gosta de aventura, para quem gosta de sci-fi, para quem se interessa por astronaves, para quem se interessa por outros planetas. É um livro que consegue atingir uma gama de públicos muito grande, então eu recomendo ele bastante para quem quer ler alguma aventura, mas também não quer nada muito denso ou muito sofrido. Um livro único que te fez chorar. E a resposta é nenhum. Eu não tenho o hábito de chorar lendo livros. Acho que pela facilidade de eu controlar o fluxo de leitura, e aí eu consigo parar e tudo mais, mas não tem nenhum livro que eu me recorde de ter chorado quando cheguei ao fim, ou no meio da narrativa. Nesse ponto eu consigo ter um distanciamento, e esses livros com uma carga mais tensa até que eu gosto bastante, então nenhum me fez chorar não. Agora a nona e última pergunta, que é Estrelas Além do Tempo. Eu já dei a resposta. Agora a nona e última pergunta, que é um livro único, fora da sua zona de conforto. E eu escolhi o maravilhoso Estrelas Além do Tempo, da Margot Lee. É um livro muito repleto de dados, é uma biografia de diversas mulheres matemáticas negras dos Estados Unidos que trabalharam na NACA e posteriormente na NASA, ajudaram no desenvolvimento de aviões durante o período de guerra, durante o período de pós-guerra e depois espaçonaves que nos levaram à Lua. E por ser uma biografia, é quase como se fosse um livro-reportagem, dá pra dizer assim. É bastante fora da minha zona de conforto. É bem raro eu ler livros que não são ficção, não são romances. Então ele é um livro muito diferente de tudo que eu já li e muito bom, muito denso, muito rico em informações, muito rico em aprendizagens e até mesmo em desenvolvimento de empatia. Então é fora da minha zona de conforto, acho que é fora da zona de conforto de muitas pessoas, mas é um livro essencial. Bom, é isso, são só 9 perguntinhas, a 10ª perguntinha aí é para taguear outras pessoas para fazerem, então eu vou deixar livre aí para vocês responderem quais são os livros únicos favoritos de vocês nos comentários. Não se esquece, né, de ver os vídeos recomendados que ficam aqui do meu lado direito. Se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar na bolinha aqui do meu lado esquerdo, me ajuda bastante. E, bom, dá um curtir, compartilha e a gente vai conversando pelos comentários. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!